Capítulo 11. Calvin Versteeg foi minha primeira paixão. Meu amor por ele foi crescendo ao longo dos anos e foi selado em seu 10º aniversário. Eu me lembrava daquela sensação mágica e inebriante de ter certeza de que ele era o cara. Mesmo Calvin sendo 2 anos mais velho do que eu, ele só estava 1 ano acima no colégio. Fazia aniversário em agosto, próximo ao início do semestre, e seus pais preferiram colocá-lo no jardim de infância no ano seguinte, para que ele crescesse um pouco mais e aumentasse suas chances de se dar bem nos esportes. Foi uma boa jogada. No 2º ano, Calvin tinha conquistado um lugar no time de basquete da escola. No terceiro ano, SU nome estava na lista de jogadores fixos. Uma vez, fomos de carro até o Lago Jackson com os Versteeg. Calvin e mais 2 amigos pediram para ir na última fileira de bancos. Corby e eu ficamos presas na fileira do meio, mais perto dos pais dela. Toda vez que nos virávamos para espiar Calvin e companhia, ele batia nossas cabeças uma na outra. Mãe, gritou Corby. Calvin está machucando a gente. A senhora Versteeg olhou por cima do ombro. Deixe seu irmão em paz. Converse com a Brit, ou brinque com seus bichinhos do My Little Pony. Estão na mala embaixo do seu banco. Calvin riu baixinho. Brinque com seus pôneis. Aposto que eles têm uma surpresinha para você. Corby colocou a mala no Colorado e a abriu. May. Ela gritou tão alto que meus tímpanos vibraram. O Calvin cortou o cabelo dos meus pôneis. Ela se virou para trás, o rosto ficando vermelho. Vou matar você. Qual é o problema? Perguntou Calvin, com um sorriso diabólico. A mamãe compra outros para você. Lembro-me de ter pensado que Calvin era o irmão mais malvado do mundo. Pior do que meu irmão, Ian, que se escondeu no meu armário. Quando apaguei a luz, pulou e gritou "Bull". Levar um susto era muito melhor do que ter pôneis carecas. É claro que Calvin deu um jeito de mudar minha opinião sobre ele ao longo do dia. Depois de passar a tarde fazendo esqui aquático, ele e os amigos pegaram rãs no lago, e Calvin me deixou dar um nome para sua rã. Embora eu tivesse escolhido um nome idiota, fofinho, Calvin aceitou e não trocou. Mais tarde naquela noite, quando estávamos na fila para usar o banheiro antes da longa viagem para casa, sussurrei no ouvido dele. Até que você não é tão chato assim. Ele beliscou meu nariz. Não vá se esquecer disso. Na volta, ninguém fez questão de escolher onde ia se sentar no carro. Estávamos muito cansados. De alguma forma, acabei ao lado de Calvin. E adormeci com a cabeça em seu ombro. E ele deixou. Capítulo 12. Você tem certeza de que estamos no caminho certo? Com cuidado para que não percebessem, dobrei o mapa de Calvin nas marcas já gastas e o enfiei, pela gola da blusa, no sutiã. Fechei os olhos brevemente, bloqueando a distração da voz de Sean que vinha das árvores um pouco mais atrás enquanto tentava memorizar as anotações e a topografia. Quanto mais caminhávamos e passávamos pelos pontos de referência, mais certeza eu tinha de que sabia onde estávamos. Fechei a calça e saí de trás do pinheiro que fazia as vezes de biombo. Me digam vocês, respondi, estoicamente. Não sou eu quem está com as bússolas. Estamos indo para o sul? A paisagem não muda, reclamou Sean, abrindo a bússola para confirmar se havia nos guiado pelo caminho certo. Não estamos chegando a lugar algum. Ele estava certo. Estávamos viajando há horas, mas tudo era uma questão de perspectiva. Segundo o mapa de Calvin, tínhamos avançado poucos milímetros. Pensei que a rodovia ficasse a sudeste da cabana, disse Mason, franzindo ligeiramente o senho. Senti um calafrio de medo, mas procurei demonstrar tranquilidade. Mas temos que dar a volta em um pequeno lago antes. Vamos virar a leste assim que o contornarmos. Pensei que você não conhecesse a área. Não conheço, respondeu Mason, lentamente. Mas dei uma olhada em um mapa no posto de gasolina ontem. Ele franziu ainda mais o senho, o rosto anuviado pelo olhar de concentração de quem está se esforçando para se lembrar de alguma coisa. Posso estar fazendo confusão. Bem, qual é o caminho? Dispersion. Um de vocês está certo. Sou eu, falei, confiante. Indication. Mason esfregou o queixo, pensativo, mas não disse nada. Só consegui respirar mais tranquila 1 minuto depois. Porque Mason estava certo. O caminho mais rápido para chegar à rodovia era seguindo a sudeste. Mas agora que eu sabia onde estávamos, não estava levando os dois até lá. De acordo com o mapa de Calvin, se mudássemos o caminho para o sul, passaríamos por uma cabana da guarda florestal. De acordo com meus cálculos, chegaríamos lá antes de o sol nascer. A lua estampara o céu a maior parte da noite, mas, pouco antes de amanhecer, foi encoberta pelas nuvens, deixando-nos outra vez sob aquela indescritível sombra de imensidão negra. O vento também voltará, chicoteando as árvores e queimando nosso rosto. Recorremos às lanternas de cabeça, ainda que Mason tivesse deixado claro que precisávamos economizar pilhas. As instruções da embalagem diziam que cada lanterna só tinha vida útil de 3 horas. Minhas costas doíam com o peso da mochila. Minhas pernas, rígidas de frio, moviam-se pela neve com passos curtos e lentos. Fora um pequeno cochilo na cabana, eu não dormia havia quase 24 horas. Minha visão entrava e saía de foco, enquanto eu tentava me concentrar no tapete monótono branco cristalino que se estendia em todas as direções. Eu fantasiava como seria deitar na neve, fechar os olhos e sonhar que estava em outro lugar, em qualquer outro lugar. Tenho que fazer xixi de novo, falei, parando para recuperar o fôlego. Não estávamos indo rápido, mas o peso da mochila e o impacto da descida íngreme e acidentada estavam cobrando seu preço. Você está dando muita água a ela, queixou-se Sean com Mason. Toda hora ela precisa parar. Ele se virou para mim. Vi rápido. Mason me ajudou a tirar a mochila e apoiou-a em uma árvore antes de tirar a sua.
Ele girou o ombro algumas vezes para relaxar, e percebi que o peso começava a incomodá-lo também. Não ligue para ele, disse Mason e, embora não houvesse gentileza em sua voz, também não havia desprezo. Seu tom foi mais trivial, sem emoção. Ele me entregou sua lanterna de cabeça. Pode levar uns 5 minutos. Andei uma curta distância e fui para trás de um pinheiro. Desliguei a lanterna e me virei para olhar por entre os galhos, observando-os. Shawn estava se aliviando ali mesmo, sem procurar um lugar mais reservado nem nada, e Mason tinha apoiado o braço em uma árvore, descansando o rosto na curva do cotovelo. Se alguém pudesse dormir em pé, seria assim, pensei. De nós três, Mason era o mais forte, então fiquei surpresa em ver que ele era quem mais estava se cansando com a caminhada. Ele tirou uma das luvas e esfregou os olhos, com um ar cada vez mais exausto. Me perguntei, então, se um dos dois notaria que eu não havia voltado caso os 5 minutos se transformassem em 10. E o poderia correr. Era uma opção que piscava como uma lâmpada com mau contato em minha mente. Tinha prometido a mim mesma que aproveitaria a primeira chance que tivesse. Eu podia voltar para buscar Corby e nós duas juntas poderíamos procurar ajuda. Mas, se o mapa de Calvin estivesse certo, nós veríamos a cabana da guarda florestal quando chegássemos ao próximo declive. Eu podia correr agora, e enfrentar aquela imensidão sozinha, ou podia ficar, e rezar para que houvesse um guarda na cabana. Pensei um pouco mais para frente. Quando víssemos a cabana, Mason e Shawn seriam pegos de surpresa e eu também teria que fingir espanto. Precisaria fazer os dois acreditarem que não tinha planejado encontrá-la, e teria que convencê-los a bater a porta. Então, comunicaria disfarçadamente ao guarda que eu estava em apuros, nós dois estávamos. Porque se eu levasse Mason e Shawn até a cabana da guarda florestal, arrastaria o guarda do parque para o meio dessa história. Querendo ou não. A diferença, procurei me convencer, era de que o guarda do parque era treinado para lidar com o pior. Depois de ter certeza de que Mason e Shawn não tinham vindo checar o que eu estava fazendo, peguei o mapa de Calvin e o examinei atentamente sob a luz da lanterna. Um pouco depois da cabana da guarda florestal havia um lago estreito e pequeno. Calvin anotara, fonte de água limpa. Guardei essa informação antes de voltar para onde estavam Mason e Shawn. Quanto tempo até descansarmos? Perguntei a eles. Não podemos continuar andando toda a vida sem dormir. Vamos descansar depois que o sol nascer, disse Mason. Temos que chegar à rodovia quando eles limparem as estradas. Assim você vai poder roubar um carro antes que a polícia o encontre, pensei. Sei que há um lago não contaminado por perto, mas isso vai nos tirar do caminho por cerca de 1 hora, falei. É a nossa última oportunidade de conseguir água limpa. Mason assentiu. Então vamos reabastecer no lago, armar um abrigo temporário e tirar um cochilo rápido. Ele estendeu a mochila na minha direção, e provavelmente percebeu a cara de desgosto que fiz, porque sorriu de leve, como que se desculpando. Então baixou a voz, para que as palavras seguintes ficassem apenas entre nós dois. Sei que a mochila está pesada, mas estamos quase lá. Só mais algumas horas. Peguei a mochila com ar desconfiado, sem saber direito como interpretar aquele pequeno gesto de gentileza. Ele estava me fazendo refém. Como esperava que eu reagisse? Retribuindo o sorriso? Então me lembrei do corpo na cabana, e tentei conciliar aquela versão atenciosa de Mason com a de um possível assassino. A sua gentileza era sincera? Será que ele me mataria se precisasse? Mais algumas horas, repeti. Não disse isso a ele, mas, se as coisas saíssem como eu esperava, iríamos parar bem antes. Menos de 30 minutos depois, quando nos aproximamos da subida da encosta, caminhando em diagonal por entre as árvores para pegar a parte menos acidentada da montanha, vi pela primeira vez a cabana da guarda florestal. Era pequena, 2 ou 3 cômodos, no máximo, com um telhado baixo e uma pequena varanda. Até aquele momento, eu mantivera minha esperança sob controle, com medo de não encontrar a cabana, mas de repente meu coração se encheu, ardendo em meu peito. A sensação de alívio me atingiu com mais força do que o vento frio. A cabana estava logo à frente. Com um guarda lá dentro, eu tinha certeza. Depois de tudo que tinha dado errado, eu finalmente teria um pouco de sorte. O pesadelo chegaria ao fim. Ao meu lado, Mason parou. Agarrou meu braço e me puxou para trás de uma árvore. Shawn pulou para o outro lado, escondendo-se atrás de outra árvore a poucos metros de distância. Dava para ouvir a respiração acelerada e entrecortada de Mason. O abrigo lá embaixo. Você sabia disso? Perguntou, sussurrando em um tom áspero. Fiz que não com a cabeça. Falar poderia me denunciar. Uma estranha e deliciosa esperança retombou em meu peito, e eu tinha medo de que Mason pudesse identificá-la em minha voz. Então é uma coincidência? Questionou ele, incrédulo. Eu não sabia. Falei, com os olhos arregalados. Pense, o abrigo é minúsculo em comparação com a imensidão da floresta. Seria mais fácil não encontrá-lo. Eu teria que ter um mapa para achá-lo no escuro. É uma coincidência, só azar. Shawn apontou um dedo ameaçador para mim. Se você sabia disso, se nos trouxe aqui de propósito. Eu não sabia, juro. Vocês têm que acreditar em mim. Eu estava tão perto. A distância até a cabana da guarda florestal lá embaixo era pequena. Eu não podia estragar tudo. Você escolheu o caminho e me disse aonde queria ir. Você teve mais controle sobre a direção que seguimos do que eu. Mason cobriu a boca com as mãos, pensando. Ninguém pode nos ver de lá com essa escuridão. Não fomos vistos. Nada mudou, disse ele. Então vamos dar a volta pelo caminho mais longo, disse Shawn. Andamos uns 2 quilômetros em outra direção, se for preciso. E se a cabana estiver vazia? Suggerei. Se os canos não tiverem congelado, deve ter água corrente. Provavelmente comida e outros suprimentos também.
Se nos reabastecermos aqui, não vamos ter que sair da nossa rota para encontrar o lago de que falei. Isso vai nos poupar muito tempo. Mason me observou. Você está sugerindo que a gente invada o abrigo? Perguntou ele. Não vamos conseguir chegar à rodovia com o que temos. Precisamos reabastecer. Precisamos principalmente de mais água. Olhe em volta, disse Sean, chutando neve em cima de mim. Temos um inesgotável suprimento de água. A temperatura esta negativa, disse Mason secamente. Como vamos ter a neve? Brit esta certa. O abrigo deve ter água corrente. Não estou gostando nada disso, murmurou Sean, cruzando os braços, irritado. Nós concordamos, nada de pessoas. Descer até lá é muito arriscado. Eu desço primeiro, sugere. E olho pela janela. Não vou fugir, já tive muitas chances de fazer isso. Afinal, aonde eu iria? Se alguém vai, sou eu, disse Sean. Estou com a arma. Ao ser lembrada disso, inspirei silenciosamente. Será que o guarda também tinha uma arma? Não sabia. Esperava que eu soubesse o que estava fazendo. Esperava que, quando tudo acabasse, eu ainda achasse que nos levar até ali tinha sido uma boa ideia. Mason assentiu para o amigo. Veja o que você consegue pegar. Com a arma em punho, Sean correu agachado colina abaixo, em direção à cabana escura e tranquila, que parecia ainda menor em razão dos inúmeros pinheiros, cujas pontas pareciam tocar o céu. Ele vai voltar logo, disse Mason, como se isso fosse me confortar. Quando é que você vai me contar de quem está fugindo e por quê? Perguntei, assim que ficamos sozinhos. Ele olhou para mim e não disse nada. Não dava para saber se a razão de seu silêncio era arrogância ou precaução. Ele parecia o tipo de cara que calculava cada palavra, cada movimento. Precaução, concluí. Porque ele tinha muito a esconder. Você está fugindo da polícia, eu sei que é isso, então pode parar de fingir que não sabe do que estou falando. Você fez algo ilegal. E agora só está piorando as coisas me sequestrando. Acha que seu pai já sabe que você não chegou à cabana? Perguntou ele, evitando o assunto. Você ficou de ligar para ele quando chegasse? Eu disse que ligaria, admiti, tentando entender aonde Mason queria chegar. Seu pai não vai conseguir chegar aqui com esse tempo e, mesmo que conseguisse, não saberia onde procurá-la, mas você acha que ele entrou em contato com o parque florestal e disse que você não chegou à cabana? Ou você estava falando a verdade quando disse que seu pai acha que você sabe se virar sozinha? Observei-o com cautela. Eu disse ao Sean que meu pai sabe que posso cuidar de mim mesma, mas não falei nada disso com você. Quando Sean e eu estávamos cozinhando, você estava escutando. É claro que estava, disse ele, disfarçando qualquer possível constrangimento com um tom de irritação. Por quê? Eu tinha que saber o que você contou ao Sean. Por quê? Ele me encarou por um bom tempo, pensativo, mas não respondeu. Quem você estava espionando? Shonu. Você e ele são mesmo amigos? De repente me senti impelida a fazer essa pergunta a Mason, por causa da estranha tensão que sentia entre os dois. Talvez eu estivesse errada o tempo todo. Talvez eles não fossem amigos. Mas, então, por que estavam juntos? De uma coisa eu tinha certeza, Sean me dava muito mais medo. Eu nunca perguntaria essas coisas a ele, nem mesmo usaria esse tom. O que faz você pensar que não somos? Perguntou Mason do mesmo jeito breve e irritado. Ele mentiu para você. Disse que tentei me matar, mas foi ele que fez as marcas no meu pescoço. Dava para ver pela placidez em seu rosto que ele sabia que tinha sido Sean que me machucara. Ele estava com medo do que você faria com ele se soubesse o que aconteceu? Ele sabe que você não quer que me machuquem? Foi por isso que ele mentiu? Perguntei. Acha mesmo que eu iria me intrometer e impedi-lo de machucar você? Perguntou secamente. Por que eu faria isso? Recuei ao ver o desprezo estampado em seus olhos. Vocês, garotas, são todas iguais, murmurou ele, com nojo. O que isso quer dizer? Você acha que vou salvá-la? Disse, amargo, em tom de acusação. Os olhos dele encontraram os meus, e, mesmo sob a fraca e fria luz da aurora, vi a dor profunda que transmitiam. Senti um nó na garganta. Toda partícula remanescente de esperança dentro de mim desapareceu. Ele não iria me ajudar. Eu tinha me enganado a seu respeito. Ele não iria amolecer. Era tão inútil para mim quanto Sean. Queria virar as costas, indignada, para mostrar que ele não podia me tratar daquele jeito, mas eu não podia me dar o luxo de desperdiçar o tempo que tínhamos sozinhos. Procurei conter o desespero e me concentrei nas perguntas que precisava fazer. Por que você mentiu sobre a insulina da Corby? Para acobertar você. Sean saberia de cara que foi enganado. Como você acha que ele teria reagido a isso? Pense um pouco, Brit. Preciso de você para me tirar desta montanha. Você não me serve se estiver morta. Então você estava pensando em si mesmo quando mentiu. Eu vi o jeito como você me olha, Brit. Você acha que vou protegê-la? Que, caso se trate de uma obrigação moral, vou fazer a coisa certa. Não sou como Sean, mas também não sou um cara bom. Ele não estava mais olhando para mim, e sim para o horizonte. Carregava a expressão atormentada e imprevisível de alguém assombrado por velhos fantasmas. Senti um estranho calafrio por dentro. Começava a achar que ele talvez fosse mais perigoso do que Sean. Que ele estava esperando o momento certo, entrando no jogo de Sean, até estar pronto para atacar. O barulho da neve sendo pisada nos alertou para a volta de Sean. Virei-me em direção ao som, meus olhos correndo imediatamente para a arma em sua mão. Ele não a havia usado. Eu teria ouvido o tiro. Mesmo assim, a forma como ele a segurava, como uma extensão natural e experiente de sua mão, fez minha coluna enrijecer. Ele sorriu. Tudo limpo. Parece um posto avançado da guarda florestal. Ninguém vai lá há dias. A esperança a que eu vinha me agarrando pareceu se esvair. Vazio. Há dias. Eu estava tão arrasada que queria me ajoelhar na neve e chorar. E,
Ainda melhor, tem várias coisas para saquearmos, comida enlatada, roupas de cama e lenha seca embaixo de uma lona nos fundos, continuou Sean, com um brilho ávido nos olhos. Eu meio leiro. Mason relaxou. Vamos pegar suprimentos e ficar aqui por algumas horas, então. Descemos até a cabana. Na porta, Sean nos mostrou como tinha entrado, balançando a chave com um ar de poder. Encontrei embaixo do capacho, explicou. Que gente idiota e ingênua. Mason segurou a porta para que eu passasse. Entrei sem observar a cabana por completo, mas à procura de sinais específicos que Sean talvez tivesse deixado passar, indicando que um guarda estivera ali recentemente e que poderia voltar a qualquer momento. O ar viciado estava cheio de poeira. Não havia pratos nos balcões da cozinha, nem qualquer cheiro remanescente de café. Nenhuma pegueira omida ou en lamida, no piso de linóleo. Um balcão separava a cozinha da sala de estar. Havia um sofá de veludo cotelê, um tapete com motivos indígenas e um tronco velho que servia como mesinha de centro. Também não havia pratos por lá, nem jornais. No canto ao lado da lareira, havia uma antiga cadeira de balanco coberta por uma fina camada de poeira. Uma porta no fim da sala de estar dava em um pequeno quarto com um telhado inclinado. Mason foi buscar lenha e, logo depois, voltou com os braços cheios. Despejou tudo perto da lareira e começou a acender o fogo. Sean tirou as botas, enfiou a arma na parte de trás da calça e caminhou lentamente até o quarto, onde desabou de bruços no colchão. Fique de olho nela, Ace, disse ele do quarto. Estou exausto. Fico com o próximo turno. Comecei, então, a abrir casualmente as gavetas e os armários da cozinha. Sean estava certo. Iríamos comer bem naquele dia. Milho enlatado, ervilha, molhos, leite em pó, arroz, feijão e óleo vegetal. Açúcar, farinha de trigo, farinha de milho, vinagre. Eu me agachei em frente à pia e dei uma olhada no armário. Achei um saco plástico transparente lotado de material de primeiros socorros e um canivete. O fogo está aceso, disse Mason do alto, e na mesma hora fechei o armário e me levantei. O balcão da cozinha nos separava, e escondi as mãos nos bolsos para Mason não perceber que elas estavam tremendo. Isso é bom, respondi automaticamente. Seus olhos turvos logo ficaram em estado de alerta, desconfiados. O que você está fazendo? Procurando algo para cozinhar. Estou morrendo de fome. Ele continuou a me encarar, examinando cada detalhe com atenção. Deu a volta no balcão e abriu lentamente as portas dos armários. Seu olhar corria de cada armário para o meu rosto, como se minha reação pudesse lhe fornecer uma pista do que eu estava tramando. Havia um porta-facas com facas de carne no balcão, e ele imediatamente o pegou, me observando com receio. Terminou de verificar os armários em cima do fogão e andou em direção ao balcão na minha frente. Em questão de segundos, ele abriria a porta embaixo da pia. Você vai ter que me mostrar como funciona o fogão, falei, mexendo nos botões. Posso cozinhar alguma coisa para a gente quando o fogão estiver ligado. Temos um a gás em casa, então não sei usar o elétrico, acrescentei, tentando manter a voz neutra. Depois de olhar ressabiado para mim uma última vez, Mason voltou sua atenção para o fogão. Ele girou um dos botões velhos e gordurosos. Imediatamente, um agradável cheiro de fogo tomou a cozinha, e, quando estendi a mão acima das bocas, senti o calor cada vez maior. Um bom sinal, falei. Ele balançou a cabeça, concordando. A energia está funcionando. Por enquanto. Dormir ou comer primeiro? Perguntei. Você decide, disse ele, fazendo parecer que a decisão cabia a mim e que para ele tanto fazia. Mas, em um raro momento de descuido, ele cometeu o erro de olhar por uma fração de segundo cheio de expectativa para o sofá. Perceber isso, para mim, foi uma espécie de vitória. Significava que Mason não era perfeito, afinal de contas, podia cometer deslizes e revelar alguns segredos. E isso me deu esperança. Vamos cochilar um pouco primeiro, decidi, desligando o fogão. Estamos exaustos. Depois que ele caísse no sono, eu pegaria o canivete. Afundei na cadeira de balanço perto da lareira e Mason se esticou no sofá. O calor do fogo fazia minha pele formigar, e puxei um cobertor de lã até o queixo. O vapor quente preencheu o ar da cabana, deixando meus pensamentos letárgicos. Suspirei, já sentindo os músculos mais rígidos por causa da longa caminhada até ali. Queria nunca mais ter que me mexer. Muito tempo depois de fechar os olhos, senti Mason me observando. Eu sabia que ele não iria dormir até ter certeza de que eu tinha adormecido primeiro. Para manter a mente alerta, contei o tempo. Estava esgotada, mas seria mais forte do que ele. Precisava ser, se quisesse realmente pegar aquele canivete. O fogo queimava, ardendo em silêncio na lareira. Finalmente, ouvi Mason se mexer, virando-se para outro lado. Sua respiração desacelerou, e, ao olhar de relance para ele, vi que suas longas pernas estavam relaxadas, porque ele havia adormecido. Capítulo 13. Era uma tarde fria e chuvosa de março do terceiro ano, e meu jipe estava na oficina por causa de uma junta do cabeçote queimada. Meu irmão, Ian, tinha prometido ficar na escola depois da aula. Eu tinha reunião no clube de liderança, para me dar uma carona até em casa. Após 10 minutos esperando por ele, deixei uma mensagem aflita na caixa postal. Depois de meia hora, minhas mensagens passaram a ser hostis. Quando passou uma hora, o zelador me colocou para fora e trancou a escola. Em poucos segundos meu cabelo estava lambido e grudado à orelha de tão molhado, e meu vestido, colado ao corpo. Gotas de chuva pingavam dos meus cílios. Meus lábios estavam rígidos de frio, e, para não congelarem, murmurei cada palavrão em que consegui pensar, em todas as combinações possíveis. You I so car Ian.
No minuto em que chegasse em casa, ia enfiar um soco no nariz dele, e não me importava se isso me deixaria de castigo e me impediria de ir à festa de Corby no fim de semana seguinte. No meio do caminho para casa, tirei minhas sapatilhas de seda com estampa de bolinhas e atirei-as furiosamente no chão. Aeronautas. Eu esperava que Ian tivesse $80 para me dar, porque isso era quanto elas iriam lhe custar. Distraída, estava prestes a atravessar a rua quando uma caminhonete preta buzinou e me fez pular de volta no meio-fio. Calvin Versteeg abriu a janela do passageiro e gritou: "Entra." Joguei meus livros no banco de trás e tomei impulso para subir. Pequenos rios escorriam pelas minhas coxas e formavam uma poça no banco de couro. Quando olhei para baixo, percebi que dava para ver minha pele através do tecido cor de lavanda do vestido. Eu não me lembrava de que cor era a calcinha que havia colocado naquela manhã. Um pensamento terrível me ocorreu. Será que minha calcinha estava aparecendo por baixo do vestido durante toda a caminhada para casa? Juntei as mãos sobre as pernas, envergonhada. Se Calvin notou, teve a decência de não comentar. Ele sorriu. "Já contei para você a história da garota que tentou tomar banho na rua?" Soquei o ombro dele. "Cala a boca." Ele estendeu a mão até o banco de trás, tateando as cegas. "Aposto que tem um sabonete na minha sacola de ginástica." "Yuri, você é o garoto mais idiota do mundo." Calvin Versteeg. "Idiota, mas um verdadeiro cavalheiro." "Para onde vamos?" "Para casa, para eu poder estrangular Ian com minhas próprias mãos." "Levou um bolo?" "Arven Calvin." "Aham, e agora vou acabar com ele." Calvin aumentou o aquecedor. "Você devia ter ligado para mim." Olhei para ele, perplexa. Calvin era o irmão mais velho da minha melhor amiga, mas, fora isso, não tínhamos intimidade. Eu havia desejado por anos que ele me visse de um jeito diferente, mas a verdade era que ligar para Calvin pedindo uma carona teria sido o mesmo que ligar para qualquer outro garoto da escola. "Acho que não pensei nisso." Falei, espantada com a oferta. Ele ligou o rádio. Não em um volume alto e estridente, uma melodia calma para afugentar o silêncio. Não me lembro sobre o que conversamos durante o restante da viagem. Olhei pela janela, pensando, estou na picape de Calvin Versteeg. Sam Corby. Só nós dois. E ele está dando em cima de mim. Mal podia esperar para contar para alguém. E então me dei conta. Pela primeira vez eu não podia correr direto para Corby. Ela não ia querer que eu flertasse com seu irmão. Não me levaria a sério e diria que ele só estava sendo gentil. Mas não estava. Estava dando em cima de mim, e isso era a coisa mais incrível que já tinha me acontecido. Calvin parou na entrada da minha garagem. "Deveríamos fazer isso mais vezes", sugeriu ele, enquanto eu descia do carro. "Sorry de volta, en Segura." Seria ótimo. Eu já estava fechando a porta quando ele falou: "Ei, você esqueceu isto." E me entregou um pedaço de papel dobrado. Só abri quando ele já tinha dado partida. Se eu já me perguntara como era a letra dele, agora sabia. Me liga. Capítulo 14. Uma batida forte na porta me deixou totalmente alerta. Mason se ajoelhou ao meu lado no mesmo instante, tapando minha boca e abafando meu grito de surpresa. Ele levou o dedo aos lábios, indicando que eu não deveria fazer barulho. Shawn entrou rapidamente na sala, arma em punho, apontando-a para a silhueta escura que se via através da cortina no vidro da porta. Outra batida, ainda mais forte. "Alguém em casa?" Chamou uma voz de homem. Eu queria gritar: "Socorro! Estou aqui. Por favor, me ajude." As palavras estavam bem ali, explodindo dentro de mim. "Responda", ordenou Shawn em um sussurro rude. "Diga a ele que você está bem, que está esperando a tempestade passar. Faça o cara sair daqui." Um movimento em falso. "Brit, e você está morta. Vocês dois estão." Ele soltou a trava de segurança da arma para reforçar que não estava brincando, o som ecoando nos meus ouvidos tão alto quanto o badalar de um sino. Caminhei até a porta, cada passo duro e pesado. Esfreguei as mãos nas coxas, o rosto banhado em suor. Shawn se arrastou pela parede de fora da cozinha, mantendo a arma apontada para mim. Quando olhei de esguelha, ele acenou com a cabeça, mas não era um sinal de encorajamento. Era um lembrete de que falava muito sério. Abri a porta apenas o suficiente para ver lá fora. "Olá?" O homem usava um casaco marrom e chapéu de cowboy, e pareceu surpreso ao me ver. Então se recompôs e disse: "Meu nome é Jay Philibert, sou guarda florestal. O que você está fazendo aqui, menina?" "Esperando a tempestade passar." "Esta é uma cabana da guarda florestal. Você não tem permissão para estar aqui." "Como entrou?" A porta estava destrancada." "Destrancada?" Ele parecia desconfiado e tentou espiar por trás de mim. "Tudo bem aí?" "Sim", falei, com a voz frágil e rouca. Ele se mexeu para observar a minha volta. "Preciso que você abra totalmente a porta." Na minha cabeça, podia me ouvir dizendo: "Eles têm uma arma, eles vão me matar." "Menina." Um estranho zumbido preencheu meus ouvidos. Eu estava zosa. A voz dele chegava até mim na forma de resmungos indistintos. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Estreitei os olhos, tentando fazer leitura labial. "Chegou aqui?" Passei a língua pelos lábios. "Estou esperando a tempestade passar." Eu já tinha dito isso. Pelo canto do olho, vi Shawn balançar a arma, impaciente. O que me deixou ainda mais nervosa. Eu não conseguia lembrar o que devia dizer em seguida. "Transporte?" Perguntou o guarda florestal. Senti um desejo incontrolável de correr. Me imaginei passando pela porta, seguindo em direção à floresta. Eu estava tão desorientada que, por um momento, pensei que tivesse feito mesmo isso. "Como você chegou aqui?" Perguntou ele de novo, os olhos me observando atentamente. "Andando." "Sozinha?" Então me ocorreu um pensamento absurdo. Será que Calvin estava pensando em mim? Será que tinha conseguido dormir na noite passada?
Será que tinha encontrado meu carro e saído pela floresta, procurando por mim e por Corby? Estaria ele preocupado comigo? É claro que sim. Sim, sozinha. Então o guarda florestal mostrou uma fotografia em preto e branco ampliada e granulada. Tinha sido feita a partir de um vídeo de segurança e mostrava o interior de um subway. Havia dois homens na imagem. O caixa estava atrás do balcão, as mãos levantadas na altura do ombro. O homem de frente para ele, o que apontava a arma, era Sean. Você já viu este homem? Perguntou o guarda, batendo o dedo no rosto embaçado e bidimensional de Sean. Luzes vermelhas se acenderam por trás dos meus olhos. Não me lembro de ter visto. Senhorita, você não está bem. Só de olhar dá para perceber. Ele estava tirando o chapéu. Entrar. O zumbido nos meus ouvidos tornou-se ensurdecedor. Eu estou bem, respondi, depressa. Olhei em volta, desesperada. Os olhos de Sean encontraram os meus, fervendo de raiva. Por favor, fique aí fora, falei, entrando em pânico. Levei a mão à testa. Tinha dito a coisa errada. O guarda florestal passou por mim. Ao mesmo tempo, percebi um movimento no canto da sala e Sean saiu depressa, a arma em punho. O rosto do guarda ficou branco de medo. De joelhos. Vociferou Sean. Mãos na cabeça. O guarda obedeceu, murmurando que Sean deveria pensar melhor, que ele era um representante da lei, os dois poderiam resolver aquilo, e que era melhor Sean entregar a arma. Cala a boca, disse Sean. Se quiser viver, vai fazer exatamente o que eu digo. Como nos encontrou? O homem inclinou a cabeça, encarando Sean com um olhar demorado e desafiador. Por fim, disse, não estou sozinho aqui, filho. Temos todo o serviço florestal americano à procura de vocês. Claro, a tempestade nos atrasou um pouco, mas atrasou vocês também. Há outros de nós aqui. Vocês não vão escapar. Se quer sair desta montanha vivo, vai ter que baixar a arma agora. Mira a arma, Sean. Pegue a brita e comece a arrumar nossas coisas. A voz fria e calma de Mason cortou a tensão como um chicote. Ele se aproximou de Sean e estendeu a mão, esperando. Fique fora disso, rosnou Sean, segurando a arma com mais força. Se quer realmente ser útil, vá até a janela e descubra como ele chegou aqui. Não ouvi nenhum carro se aproximando. Entregue a arma, repetiu Mason, tão baixo que mal dava para ouvir. Apesar do tom calmo, sua voz era marcada pela autoridade. Para minar qualquer chance de os dois tramarem alguma coisa secretamente, o guarda florestal disse: vocês roubaram um subway e atiraram em um policial na fuga. Uma adolescente foi parar no hospital depois que vocês a atropelaram e fugiram. Vocês têm sorte de ela estar viva. E tem sorte de o policial em que a Tia Han também estar vivo, mas ninguém no sistema criminal vai deixar isso barato. As coisas não estão nada boas para vocês, mas vão piorar muito se você não abaixar a arma imediatamente. Iudis para calar a boca, Sean. Quem é você? Perguntou-me o guarda. Como conheceu esses dois? Meu nome é Brett Pfeiffer, respondi, depressa. Ontas que Sean me impedis. Eles estão me mantendo refém e me obrigando a levá-los até a rodovia. Finalmente. Os policiais saberiam que eu estava em apuros. Eles enviariam uma equipe de busca. Alguém diria ao meu pai o que tinha acontecido comigo. Eu estava tão aliviada que quase chorei. Então senti um aperto no coração. Isso só seria possível se o guarda florestal escapasse com vida. Se Sean não atirasse nele. Sean me fuzilou com os frios olhos azuis. Você não devia ter feito isso. Se nós o amarrarmos, ele só será encontrado daqui a 1 ou 2 dias, argumentou Mason. Vai sobreviver, mas assim teremos tempo para sair da montanha. E se ele escapar? Replicou Sean, passando a mão pelo cabelo. Os olhos estavam arregalados e furiosos, a parte branca em torno dos círculos azuis, injetada. Sean fechou os olhos com força, depois abriu de novo, piscando, como se estivesse tentando focá-los. Matá-lo não vai ajudar em nada, repetiu Mason naquele mesmo tom frio e autoritário. Sean apertou a ponte do nariz e passou o braço na testa úmida. Você tem que parar de me dar ordens, Ace. Eu estou no comando. Eu tomo as decisões. Trouxe você para fazer um trabalho. Concentre-se nisso. Estamos trabalhando juntos há quase 1 ano, disse Mason. Pense em tudo que fiz por você. Quero o que é melhor para você, para nós. Agora abaixe a arma. Tem uma corda no baú na varanda dos fundos. Se nós o amarrarmos, ganharemos um dia de vantagem, pelo menos. Nós já atiramos em um policial. Não tem como voltar atrás. Precisamos seguir em frente, fazer o que for preciso. Havia algo de irracional e frenético no modo como os olhos de Sean corriam de um lado para outro, sem foco. Depois de falar, ele engoliu em seco e assentiu, como se estivesse tentando se convencer de que aquela era a melhor opção que tinha. Mason argumentou novamente, com mais firmeza. Vamos deixá-lo aqui e continuar descendo a montanha. Pare de gritar comigo, eu não estou conseguindo pensar. Rugiu Sean, virando para Mason e apontando a arma por um instante para ele antes de voltar a mirar no guarda florestal. Mais gotas de suor brotaram na testa de Sean. Ninguém está gritando, disse Mason calmamente. Abaixa a arma. Isso sou eu quem decide, rosnou Sean. Eu é que dou as ordens. E eu digo que não devemos deixar nenhum rastro. Um misto de medo e compreensão se acendeu nos olhos de Mason. Com um movimento frenético, ele se lançou em direção à arma. Sean não pareceu notar, seus olhos estavam fixos na figura ajoelhada do guarda. Antes de Mason conseguir deter Sean, um som muito alto explodiu em meus ouvidos. E o corpo do guarda florestal caiu no chão. You Grady Eye. Ouvi o som rachando minha cabeça e enchendo a sala. O que você fez? Barry Eye. Havia sang por toda parte. Nunca vira tanto antes. Afastei-me, zonza, com medo de desmaiar se olhasse por mais tempo.
Meu corpo inteiro tremia de choque. Sean havia acertado ao guarda. Matadeu. Eu tinha que sair dali. Não podia deixar a tempestade me deter. Tinha que correr. Por que você fez isso? Espraved Mason, furioso. Parecia chocado e enojado, e imediatamente se agachou sobre o corpo do guarda, tentando sentir a pulsação no pescoço do homem. Ele está morto. O que eu deveria ter feito? Greta Sean. Brit não conseguiu convencê-lo, e ele sabia da gente. Nós fizemos o que precisávamos fazer. Tenemos que matá-lo. Nós? Repetiu Mason. Você ouviu o que disse? Nós não o matamos. Você o matou. Os olhos dele ardiam de fúria e pareciam refletir seus pensamentos. Não topei fazer nada disso. Mason encarou Sean com um ar cauteloso de repulsa, e, a partir daquele único olhar abrasador, percebi uma coisa. Em algum momento, eles tinham sido dois criminosos passando pela mesma situação difícil e com um objetivo em comum. Mas agora tudo havia mudado. Com Sean cada vez mais instável e imprevisível, notei que Mason se afastava do companheiro. Seu desejo de romper com Sean estava claramente estampado em seu rosto. Sean pegou a foto dele no subway e rasgou-a em pedacinhos, atirando-os na parede. Então vasculhou os bolsos do guarda, pegando uma pequena chave de aparência curiosa e guardando-a no bolso do casaco. Eles sabem sobre nós. Temos que seguir em frente, disse Sean de forma muito mais racional, como se atirar no guarda tivesse liberado a tensão dentro dele. Eles vão se espalhar por toda a montanha em breve. Ele deve ter chegado aqui de snowmobile. O vento está tão forte, que, de alguma forma, não ouvimos o motor. Ele quase nos pegou. Mas agora temos o snowmobile, e o bom é que isso vai nos ajudar a sair dessa maldita neve mais rápido. Pegue um dos braços dele, Ace. Precisamos esconder o corpo. Mira a arma. Mason estendeu a mão, o tom inflexível. Sean balançou a cabeça. Pegue um braço. Andy Logo. Temos que sair daqui. Você não está mais pensando claramente. Me entregue a arma, repetiu Mason energicamente. Acabei de tirar o seu da reta. Estou com a cabeça no lugar, você é que está deixando o calor do momento afetar suas decisões. Temos que fazer o que for preciso. Nunca deveríamos ter vindo para cá. Deveríamos ter feito o que falei e continuado andando em direção à estrada. De agora em diante, sou eu quem decide. Pegue um braço. Mason o encarou com raiva, mas pegou um dos braços frouxos do guarda. Eles o arrastaram para fora pela porta da frente, e, antes de me dar conta do que estava fazendo, fui até a cozinha, peguei meu casaco das costas da cadeira e o vesti. Depois, abri o armário embaixo da pia. Minha mente estava confusa, mas o resto do meu corpo agia com serena deliberação, como se um interruptor tivesse sido ligado e meu corpo tivesse assumido o controle. Rasguei o saco plástico e enfiei o canivete no bolso do casaco. Eu tinha que estar pronta para fugir. Minha oportunidade estava se aproximando, eu sabia. Encontraria Calvin na floresta. Mesmo se não desse certo, eu preferia congelar lá fora a ficar ali com Sean. Quando me levantei, Mason e Sean tinham dobrado a quina da cabana e passavam em frente à janela. Mason olhou para mim, prestando atenção na mão em meu bolso. Ele me observou por vários segundos, os olhos castanhos atentos me avaliando. Mason falou algo com Sean, e eles colocaram o corpo no chão. Na mesma hora, percebi que Mason viria até onde eu estava. Andei até a ponta da cozinha, fora da vista da janela, e tirei o canivete do bolso, enfiando no único lugar seguro em que podia pensar, dentro da calça. Mason cruzou a soleira da porta. Tire o casaco. O quê? Ele puxou o zíper e arrancou meu casaco. Depois procurou nos bolsos, de dentro e de fora. O que você guardou no bolso? Você está maluco, gaguejei. Vi você esconder alguma coisa no bolso. Estou com frio. Minhas mãos estão geladas. Se ele a sentisse, veria que era verdade. Meu corpo inteiro estava congelado de medo. Ele tateou meus braços, minhas costas, minhas pernas e procurou por dentro do elástico das minhas meias. O que você está escondendo, Brit? Nora. Ele me encarou, seus olhos correndo por um instante, de maneira desconfiada, para meu peito. Meu sutiã era um dos dois únicos lugares que ele não tinha verificado. Nitidamente desconfortável por sequer ter pensado nisso, ele desviou o olhar. Para o banheiro, ordenou. Tire a roupa e se enrole em uma toalha. Você tem 1 minuto. Vou entrar para revistar suas roupas. Nem se dê ao trabalho de tentar esconder alguma coisa no armário, no vaso ou no ralo. Vou revistar esses lugares também. Vou revistar o banheiro inteiro. Capítulo 15. Não estou escondendo nada. Minha garganta estava seca de pavor. Se ele me revistasse, não só encontraria o canivete, mas também o mapa de Calvin. Se eles tivessem o mapa, não precisariam mais de mim. Imimetarium. Tempo de merda. Sean xingou alto, sua voz vindo pela porta aberta da cabana. Está nevando de novo. Venha logo aqui, Ace, e me ajude a acabar com isso. Maisnive. Olhei para a janela para ter certeza. Grandes flocos úmidos caíam depressa. Como eu iria escapar-se ao tempo pairas? Não acredito que vocês vão jogar o corpo dele na floresta, falei para Mason, na esperança de fazer sua consciência pesar, mas também para desviar sua atenção de mim e da revista que ele estava prestes a fazer. Pense na família do guarda. Ele merece mais do que isso. O que Sean fez foi horrível. Se Mason planejava se defender, não teve chance. Uma ventania gélida invadiu a cabana, batendo a porta da frente na parede e interrompendo nossa conversa. Com um olhar derradeiro dividido entre mim e os flocos de neve adentrando a cabana, Mason fez sua escolha. Saiu pisando forte e bateu a porta. Fui até a janela observá-los. Sean apontou para o corpo do guarda florestal, depois para os montes de neve perto das árvores.
Eles iam cobrir o corpo de neve e torcer para que ninguém o encontrasse até que tivessem saído das montanhas. Fechei os olhos, acalmando a tontura que tomava o meu cérebro. Eu tinha o canivete e o mapa. E iria fugir. Naquela noite, enquanto estivessem dormindo. Se eu ficasse com eles até chegarmos à rodovia, Shaun iria me matar. Isso era óbvio. Tanto quanto a neve ser fria e o fogo, quente. Eu teria uma chance. Se eles me pegassem tentando fugir, Shaun me mataria na hora, ou me deixaria viver por tempo suficiente para desejar que ele tivesse me matado. Sentei-me no sofá, me balançando para frente e para trás, em parte para me manter aquecida, e em parte para acalmar os nervos. Por mais frio e insensível que fosse, eu precisava afastar a morte do guarda dos meus pensamentos e planejar racionalmente meu próximo passo. Ele estava morto. Eu estava viva. Havia esperança para mim, mas eu não podia fazer nada para mudar o destino dele. Tentei me concentrar, mas a imagem do corpo do guarda caindo no chão eclipsou tudo. Pela primeira vez, olhei para minhas mãos, espalmadas nas coxas. Estavam respingadas com o sangue dele. Senti, então, como se estivesse em um sonho. Era como estar de pé no mar, enquanto as ondas iam e vinham, aquela estranha sensação de impotência diante de uma força muito mais poderosa. A porta da cabana bateu. Mason e Shaun tiraram os casacos molhados, colocando-os nas costas das cadeiras da cozinha para que secassem. Os dedos de suas luvas estavam cobertos de gelo de tanto escavarem a neve. O que você está olhando? Perguntou Shaun, me encarando com desprezo a caminho da lareira. Ele jogou uma lenha nas chamas, fazendo algumas fagulhas voarem. Talvez a neve não seja tão ruim assim, disse a Mason. Vai cobrir nossos rastros. Além de obstruir novamente as principais estradas, que vão levar um tempo para serem liberadas. Se não podemos prosseguir, eles também não vão poder. Isso nos dá um pouco de tempo. Por hora, a gente fica aqui e espera a neve parar. À noite, Mason aqueceu 3 latas de milho no fogão. Ele e Shaun comeram à mesa da cozinha e eu me sentei junto à lareira, absorvendo calor antes de enfrentar a floresta sozinha naquela noite. Comia, mas mal sentia o gosto. Mastigava cada vez mais lentamente, tentando não ouvir as vozes ao fundo e me entregar a outra lembrança de Calvin, uma nova, que eu já não tivesse revisto repetidas vezes em minha mente, para não enlouquecer ali naquele lugar horrível. Calvin tinha me magoado, e eu não esqueci que ele tinha beijado Raquel pelas minhas costas, mas, durante o trauma das últimas 24 horas, eu curiosamente o havia perdoado. Não podia me concentrar em coisas negativas naquele momento. Tinha que me manter otimista e esperançosa, mesmo que isso significasse me apegar às boas lembranças e bloquear todo o resto. Precisava de um farol, algo capaz de me manter centrada, imperturbável. E, por ora, aquele farol era Calvin. Ele era tudo o que eu tinha. Quando Mason veio pegar minha tigela, vi uma sombra de solidariedade em seus olhos. Desviei o olhar, rejeitando de propósito sua compaixão. Eu não iria aliviar sua consciência. Não iria deixar que ele pensasse que alguma coisa estava bem. Me senti melhor ao tratá-lo com hostilidade e frieza. You queria fairy low mas do que queria fairy Shaun. Apesar de seus protestos, ele era o melhor dos dois, e isso me fazia esperar mais dele. A neve caiu com força ao longo da noite. E, embora a fogueira tivesse aquecido os 3 pequenos cômodos, continuei com meu casaco, minhas botas, minhas luvas e meu cachecol. Isso me pouparia tempo mais tarde, quando eu tivesse que correr de uma hora para outra. Eu também trazia o canivete no bolso. E esperava saber o momento certo de usá-lo. Deduzi que, quando Mason e Shaun descobrissem que eu tinha fugido, esperariam que eu fosse direto até Corby, o que deixava fora de questão voltar lá. Não era uma decisão fácil de tomar, mas, se eu quisesse nos manter vivas, tinha que procurar ajuda externa. Eu gostaria que houvesse alguma maneira de avisar a ela que eu voltaria, que ela só precisava ser paciente. Imaginava como Corby devia estar se sentindo sozinha e apavorada. No Ben Harrow, estudei o mapa. Eu não poderia contar com bússolas nem nada do tipo, a não ser que Shaun ou Mason deixasse alguma onde eu pudesse pegar facilmente. A sorte era que o mapa de Calvin havia detalhado cada marco o suficiente para que eu pudesse ligar os pontos até o posto central da guarda florestal, a cerca de uns 10 quilômetros de distância. Eu podia fazer isso. Eu tinha que fazer isso. Ensaiei meus planos, parada, em silêncio, junto à janela. Era uma calma superficial. No fundo, eu ficava cada vez mais assustada. Quanto tempo eu aguentaria na floresta congelada sem água, comida e abrigo? Shaun bocejou alto e se trancou no quarto, me deixando sozinha na sala com Mason. Encontrei um par de meias de lã no quarto, disse Mason, estendendo um par de meias pretas de esqui. Talvez você queira trocar as que está usando para seus pés ficarem secos. Você encontrou. Pode ficar com elas, falei, tratando-o com frieza. Achei melhor oferecê-las a você. E por que você faria isso? Porque sei como é desconfortável ficar com os pés molhados. Não quero as meias. Mas meus pés estavam úmidos e frios, e eu teria dado quase qualquer coisa por meias limpas, quase. Menos meu amor próprio, aceitando um presente do homem que me mantinha presa. Como quiser, disse ele, dando de ombros. Se as coisas fossem como eu quisesse, não estaria aqui com você. Fique com o sofá esta noite, ofereceu Mason, ignorando meu tom mordaz. Ele jogou seu cobertor na cadeira de balanço, tomando-a para si, e tirou o casaco de lã, ficando apenas com a camisa cinza justa que usava por baixo. Depois tirou o cinto, provavelmente para não se machucar enquanto dormia. Ele agiu de forma despreocupada e inocente, mas, de alguma forma, ele tirar a roupa deixou o ar da sala mais denso. Mason girou os braços em círculos amplos, para relaxar a tensão dos ombros.
Eu não queria olhar para ele, para não passar uma impressão errada, mas, como ele não pareceu me notar, continuei a observá-lo com olhares rápidos e furtivos. Ele era mais alto do que Calvin e mais musculoso. Não do tipo corpulento, como um rato de academia, mas era óbvio que ele era atlético. Sua camisa apertada revelava braços torneados e um peito largo que se estreitava em direção a uma barriga seca e firme. Era difícil recordar a primeira impressão que tive dele no posto de gasolina, no dia anterior, antes de eu saber quem ele realmente era. Aquele primeiro encontro parecia ter acontecido havia tanto tempo. E eu estava tão errada sobre ele. Finalmente, uma lembrança mais recente de Cal surgiu de repente em minha cabeça, quando eu já havia desistido de pensar nele. E não era assim que sempre acontecia? Era uma boa lembrança. Nossa primeira viagem ao Lago Jackson como um casal. Eu estava deitada em uma toalha na praia, lendo a revista People. Calvin e seu amigo se revezavam para andar nos jet skis. Eu havia acabado de ler a primeira matéria quando senti a água gelada do lago pingar nas minhas costas. Eu me virei, assustada, enquanto Calvin se atirava de brincadeira na minha toalha e me puxava para perto, tentando me abraçar. Ele estava completamente molhado. Gritei, tentando me soltar, sem resistir muito. A verdade era que adorei o fato de ele ter deixado os amigos de lado para passar um tempo comigo. Você não andou muito de jet ski, observei. Andei o suficiente para deixar os caras felizes. Agora quero fazer você feliz. E you obey, lenta e deliberadamente. E como você planeja fazer isso? Ele limpou uma mancha de areia molhada do meu rosto com o polegar. Estávamos apoiados em nossos cotovelos, olhando nos olhos um do outro com uma intensidade que fazia meu sangue ferver. Um pouco antes de ele se inclinar para retribuir meu beijo, o momento pareceu ter congelado, e me lembro de pensar em como tudo aquilo era perfeito. Em como éramos perfeitos juntos. Eu poderia ter vivido para sempre naquele instante. Pode usar o banheiro primeiro, disse Mason, me transportando de volta para o pesadelo. Tentei deixá-lo de fora dos meus pensamentos. Minha mente procurava desesperadamente se agarrar à lembrança. Eu queria repetir aquele momento perfeito eternamente. Mason estava colocando uma fronha limpa no travesseiro, e por um momento parou, me olhando de um jeito engraçado. Percebi que eu não tinha apagado o ar nostálgico e sonhador do meu rosto rápido o suficiente. Ele não demonstrava emoções, e eu queria ter o mesmo autocontrole. Mas dessa vez tinha cometido um deslize. Está pensando nele? O cara da loja de conveniência? Perguntou gentilmente. Senti uma onda de raiva, não porque ele tinha sido perspicaz o suficiente para adivinhar a verdade, mas porque ele tinha falado de Calvin. Eu estava presa naquele lugar horrível, e a única coisa que me impedia de enlouquecer era Calvin, minhas lembranças com ele, sim, até mesmo as esperanças, porque, por mais imperfeito que tivesse sido o nosso relacionamento, eu ainda tinha esperança sobre nosso futuro. As coisas seriam diferentes dessa vez. Conhecíamos melhor um ao outro. Conhecíamos melhor a nós mesmos. Tínhamos crescido no último ano, e nossa maturidade se manifestaria. Até eu estar longe daquele lugar, e de novo junto a Calvin, ele era meu colete salva-vida secreto, meu refúgio, a única coisa que Mason e Shawn não podiam tirar de mim. Se eu perdesse Calvin, perderia tudo. O pasadelo me engolaria por completo. Não preciso usar o banheiro, falei, seca, rejeitando novamente sua gentileza. Eu precisava fazer xixi, mas pensar em minha bexiga me manteria acordada durante a noite. O pior que poderia acontecer agora seria adormecer e perder a minha oportunidade. E eu fico com a cadeira de balanço, comuniquei, friamente. Dormi muito bem nela antes. Mason pareceu duvidar. Ela não parece nada confortável. Sério, você pode ficar com o sofá. Vou me sentir melhor se você aceitar. Ele então abriu um breve sorriso depreciativo. Esta é a sua chance de me fazer suportar minha carga de dor. Por que de repente meu conforto importa para você? Atakuai. Você está me prendendo aqui contra a minha vontade. Você está me forçando a caminhar na neve em condições extremas, perigosas e desgastantes. E eu devo acreditar que você está subitamente preocupado com como me sinto? Porque é assim que me sinto. Odeio isso aqui. E odeio você. Mais do que já odiei qualquer outra pessoa. Uma centelha de emoção atravessou seu rosto antes de assumir o ar impassível de novo. Estou mantendo você aqui porque há uma nevasca lá fora. Você não sobreviveria sozinha. Está mais segura aqui comigo, mesmo que não acredite. Fui tomada, então, pela raiva. Não acredito nisso. É exatamente o tipo de mentira em que você quer que eu acredite para me manter passiva e obediente. Está me mantendo aqui porque precisa de mim para sair desta montanha, fim de papo. Odeio você, e vou matá-lo, se tiver a oportunidade. Adoraria fazer isso, na verdade. Eram palavras fortes, e percebi que provavelmente nunca cumpriria a ameaça. Mesmo se eu tivesse oportunidade, não acho que seria capaz de matar um ser humano, mas queria me fazer perfeitamente clara. Nada daquilo estava bom para mim. Eu estava com raiva e frustrada, mas a verdade era que, quanto mais tempo eu passava com Mason, mais difícil era acreditar que ele fosse capaz de matar um ser humano. Eu tinha visto o choque e o horror em seu rosto quando Shawn atirou brutalmente no guarda florestal. E mesmo que a princípio eu tivesse desconfiado de que Mason pudesse estar envolvido no assassinato da garota cujo corpo eu havia encontrado na cabana, eu estava começando a achar que ele não tinha nada a ver com aquilo. Talvez nem soubesse do corpo. Fique com o sofá, por favor, disse Mason uma última vez, em uma voz irritantemente calma. Nunca, Sasarai, furiosa. Então, fuzilando com o olhar, joguei seu cobertor no chão e me sentei na cadeira de balanço com toda a pompa possível, como se ela fosse um trono. O espaldar curvo machucava minhas costas e o assento duro, de madeira, não tinha almofada.
Eu não ia conseguir dormir nem 20 minutos ali. Toda vez que me maxas, acabaria acordando. Enquanto isso, Mason, que devia estar esgotado, dormiria profundamente no sofá. Boa noite, Brett, disse Mason, hesitant, apagando a luz. Não respondi. Não queria que ele achasse que eu estava amolecendo, ou que estava abrindo uma brecha para ele. Eu não iria ceder. Enquanto ele me mantivesse ali, eu o odiaria. Acordei encharcada de suor. Por vários segundos desorientados, não conseguia lembrar onde estava. Sombras tremeluziam nas paredes, e me virei para descobrir de onde vinham. A lareira, que estava mais fraca, mas ainda exalava calor. Quando estiquei as pernas, a cadeira de balanço rangeu, e foi então que lembrei como era vital não fazer barulho algum. Mason se mexeu com o ruído, mas, depois de uma pausa, voltou a ressonar suavemente em meio à escuridão. Ele estava esparramado no sofá, o rosto pressionado à almofada, a boca ligeiramente aberta, os braços e pernas muito longos caídos para fora. Ele parecia diferente com a luz do fogo dançando em seu rosto e um travesseiro abraçado junto ao peito. Parecia mais jovem, mais menino. Inocente, até. Seu cobertor tinha caído no chão durante a noite, e, passando silenciosamente por Mason, pulei o pano, ouvindo o tranquilo subir e descer da respiração dele. O ar parecia quase sólido enquanto eu me encaminhava à porta da frente. Tentando não diminuir o passo, peguei avidamente uma lanterna de cabeça e um cantil, que, para minha grande sorte, havia sido deixado por um deles no balcão da cozinha. O cantil estava cheio. Um golpe de sorte ainda maior. Pé ante pé, os olhos fixos na maçaneta da porta, que parecia ficar mais longe a cada passo. Um segundo depois, estava com a mão nela. Meu estômago deu uma cambalhota, em parte de alegria, em parte de medo, não havia como voltar atrás. Girei a maçaneta bem devagar e, quando parou de rodar, tudo o que eu tinha a fazer era puxá-la. A pressão na cabana mudaria ligeiramente quando eu abrisse a porta, mas Mason não notaria. Estava em um sono profundo. E o fogo afastaria a corrente fria que deixei entrar. De repente, eu estava na varanda, avançando lentamente, a porta fechada atrás de mim. Eu meio que esperava ouvir Mason se levantar de um pulo e tentar me alcançar, gritando para que Shawn acordasse. Mas o único som vinha do vento extremamente frio atirando neve, fina como areia, no meu rosto. A floresta era terrivelmente escura, eu só dera uns 100 passos depois que saí da cabana e, ao olhar para trás, já não havia mais. A noite a envolvera em uma escuridão aveludada. O vento me açoitava através das roupas, fustigando qualquer pedaço de pele que eu não tivesse coberto, mas eu estava quase grata por isso. O frio me mantinha bem acordada. E se Mason e Shawn estivessem me procurando, seria impossível ouvirem meus movimentos, abafados pelo barulho do vento que assobiava pelas encostas. Encorajada por esse pensamento, fechei mais o casaco, protegi os olhos da precipitação que soprava e tomei bastante cuidado na subida íngreme repleta de fragmentos de rocha e tocos de árvore escondidos embaixo da neve. As rochas eram tão acidentadas que, se eu caísse de mau jeito, poderia quebrar um osso. Uma coruja piou no alto. O som se propagou pela floresta lúgubre, juntando-se ao uivo do vento agitando os galhos, que batiam uns nos outros, criando um efeito assustador. Tentei acelerar o passo, mas a neve era muito densa, e toda hora eu caía de joelhos, quase derrubando o cantil e a lanterna que eu levava nos braços. Por mais tentada que estivesse a ligá-la, eu não podia correr o risco. Até estar a uma distância segura da cabana, evitaria usá-la, para que não servisse de farol para Mason e Shawn. Quando cheguei ao topo, meu ritmo de escalada diminuíra e minha respiração estava ofegante. Minhas pernas tremiam de exaustão, e nós de tensão se formavam na base das minhas costas. A ansiedade das últimas 24 horas estava cobrando seu preço. Eu nunca me sentirá tão sem energia, tão pequena e impotente à sombra das montanhas traiçoeiras. De acordo com o mapa de Calvin, eu precisava passar por aquele desfiladeiro e descer até a bacia, seguindo até o posto central da guarda florestal. Mas era quase impossível saber ao certo que caminho fazer e, enquanto eu me esforçava para atravessar a neve, minhas botas afundavam cada vez mais, tornando cada passo sempre mais pesado. Senti um calor e uma coceira ao longo das costuras internas das roupas e embaixo dos braços. Eu tinha começado a suar, o que era um problema. Mais tarde, quando eu parasse para descansar, o suor iria resfriar e congelar contra a minha pele, baixando rapidamente a temperatura do meu corpo. E, quando isso acontecesse, seria preocupante. O posto central estava a quilômetros de distância. Eu tinha que continuar andando. Mas, por segurança, diminuí ainda mais o ritmo. Peguei um pouco de neve, fiz uma bola meio pastosa e coloquei-a na boca, deixando a mistura gelada derreter ao descer pela garganta. Era dolorosamente frio, mas revigorante. Se eu estava suando, precisava beber alguma coisa. Parecia impossível que eu pudesse desidratar em um tempo frio como aquele, mas eu confiava nos guias de viagem e no meu treinamento. Um feixe de luz nebuloso balançava de maneira instável em meio à mata à frente. Instintivamente, me escondi atrás de uma árvore. Colei minhas costas a ela, tentando raciocinar rápido. A luz vinha de trás de mim, não muito distante. Apurei os ouvidos para escutar melhor. Uma voz de homem, gritando. O vento distorcia as palavras, mas ele estava chamando meu nome. Brett. Não sabia dizer se era Shawn ou Mason, mas quase rezei para que fosse Shawn. Eu tinha alguma chance de escapar dele. A floresta era um vasto labirinto. Ele nunca conseguiria me achar. Brett. Não, machucar você. Career. Eu não chegava a estar acima da linha das árvores, mas a mata densa que cobria a parte inferior da montanha havia diminuído.
Eu não tinha a proteção de que precisava, e embora de fato estivesse indescritivelmente escuro, ele tinha uma lanterna. No minuto em que eu saísse a campo aberto, ele me veria. Eu estava em Carlotta. A luz seguiu em outra direção. Depois de pensar um pouco, decidi correr. Saindo do meu esconderijo, disparei rumo ao próximo grupo de árvores, usando o braço livre para me impulsionar e ir mais rápido. Ainda longe da minha meta, tropecei, estendendo as mãos enquanto caía estatelada na neve um segundo antes de a lanterna voltar, iluminando a escuridão acima de minha cabeça. Rastejei como um soldado mais alguns metros, arrastando meus suprimentos comigo e me escondendo atrás de um afloramento de rocha que se projetava como um iceberg do mar de neve. Vi o feixe de luz da lanterna projetar-se de forma intermitente pelos galhos à frente. Ele estava cada vez mais perto, subindo a montanha muito mais rápido do que eu havia conseguido. Segurei firme contra o peito o cantil e a lanterna, fiquei de pé e corri até outro grupo de árvores. Podemos nos ajudar. Podemos nos ajudar. Senti uma vontade avassaladora de rir. Ele achou mesmo que eu ia cair nessa. Ele queria sair da montanha. Assim que eu o ajudasse, ele me mataria. Eu tinha mais chances de sobreviver enfrentando a floresta sozinha. Coloquei minhas provisões na neve ao meu lado. Apoiei nas coxas as mãos protegidas por luvas e me inclinei para a frente, dando ao corpo um momento de descanso. Minha respiração estava tão ofegante que eu tinha certeza de que ele ouviria. O ar feria minha garganta a cada vez que eu inspirava. Eu estava tão zonza que temia desmaiar de uma hora para outra. Brett? Ei, oh Mason. Droga, droga, droga. Ele me chamava com uma voz tranquilizadora, mas eu não me deixaria enganar. Sei que pode me ouvir, continuou. Você não está muito longe. Há outra tempestade chegando. É por isso que o vento aumentou. Você não pode ficar aqui fora. Vai congelar até a morte. Fechei bem os olhos para protegê-los das rajadas de neve. Ele está mentindo. Ele está mentindo. Eu repetia aquelas palavras para mim mesma, pois sentia minha determinação enfraquecer. Eu estava assustada, desesperada e com frio e, para minha surpresa, realmente queria confiar nele. Queria acreditar que ele me ajudaria. Isso era o que mais me assustava. Porque, lá no fundo, eu sabia que estaria morta no momento em que saísse de trás da árvore. Do meu esconderijo, eu o vi se ajoelhar e observar onde minhas pegadas haviam remexido a neve. Mesmo se eu tentasse correr, seria inevitável. Ele me pegaria agora ou em 5 minutos. Hans Nessau, Brett, Greta Mason. Você não quer morrer aqui fora. Se está me ouvindo, grite o meu nome. Nunca, Hansel. Eu o vi encontrar meu rastro e começar a correr em direção aonde eu estava escondida. Eu sabia o que estava por vir, mas conhecer meu destino não diminuía a necessidade intrínseca de sobreviver. Fiquei de pé e corri o máximo que pude. Brett Pierre, gritou ele. Não. Falei. Verando-me para em Carolo. Nunca, desperei. Eu não ia voltar. Eu lutaria. Preferia morrer lutando a deixar que ele me arrastasse de volta. Ele começou a me iluminar com a lanterna, pensou melhor, e, em vez de apontá-la para meu rosto e me cegar, perguntou, você está bem? Não. Está ferida? Havia uma preocupação evidente em sua voz. Só porque não estou ferida não significa que estou bem. Ele subiu até onde eu estava, se aproximando com cautela. Andou ao meu redor, me examinando em busca de ferimentos. Então, seus olhos correram para o chão, para as provisões roubadas. Você pegou um cantil e uma lanterna, disse ele, soando quase impressionado, o que me fez sentir uma estranha mistura de orgulho e irritação. É claro que peguei o que pude. Eu não era idiota. E então sua voz ficou séria e reprovadora. 3 horas. Esse é o tempo que você teria sobrevivido sozinha aqui fora, Brit. Menos, se essa tempestade piorar. Eu não vou voltar. Sentei-me na neve, deixando clara minha posição. Prefere morrer aqui fora? Vocês vão me matar de qualquer maneira. Não vou deixar Shawn matar você. Levantei a cabeça. E por que eu deveria acreditar em você? Você é um criminoso. Devia estar preso. Espero que a polícia o pegue e tranque você lá para o resto da vida. Você não impediu Shawn de matar o guarda nem de atirar no policial. Nem de matar aquela garota da cabana. Continuei, antes que pudesse me deter. Eu não pretendia dizer a Mason que sabia sobre o corpo, mas agora era tarde demais para guardar segredos. Mason arqueou as sobrancelhas. Que garota. Ele parecia verdadeiramente confuso, mas mentir bem era um de seus talentos. E eu não iria deixá-lo me enganar novamente, não mesmo. Aqui estava na despensa da cabana, a despensa em que vocês me forçaram a ficar. Encontrei um cadáver lá, dentro de uma caixa grande de ferramentas. Você realmente espera que eu acredite que não sabe nada sobre isso? Uma pausa tensa. Você contou ao Shawn sobre o corpo? Perguntou Mason, a voz estranhamente tranquila e calma. Seu corpo estava rígido, retesado como um nó. Por quê? Foi você quem a matou? Um frio de pavor correu pelas minhas veias. Você não contou ao Shawn. E não sei por que não contei. Disparei, nervosa e atormentada. Será que Mason havia matado a garota? Eu pensei ter enxergado uma pessoa melhor nele, mas talvez estivesse errada. Talvez eu tivesse deixado que um ou outro gesto de bondade ofuscasse sua verdadeira natureza. Vocês nunca me deixariam viver, esse era o plano desde o início. Não vou matar você. Inam Shawn. Eu não vou deixar. Sério. Desabafei, furiosa. Você percebe o quanto essa promessa é estúpida e vazia? Shawn está com a arma. Ele está no controle. Você não passa de um lacaio patético. Em vez de ficar ofendido, Mason me observou atentamente, como se estivesse tentando descobrir o que realmente se passava em minha cabeça. Levante-se, disse ele, por fim. Suas roupas estão ficando molhadas e a temperatura do seu corpo vai cair. E daí?
Me deixe morrer. Não vou ajudar vocês a sair da montanha. Estou cansada disso tudo. Você não pode me forçar a fazer isso. Sou inútil para você. Só me deixe ir embora. Mason me colocou de pé, tirando a neve das minhas roupas. Onde está a garota de Ronadontas? A garota que queria fazer trilha na Cordilheira Teton, aconteça o que acontecer, sem se preocupar com as dificuldades? Não sou mais aquela garota. Quero ir para casa, falei, os olhos ficando embaçados de lágrimas. Sentia falta do meu pai e de Ian. Eles deviam estar morrendo de preocupação. Controla-se, disse Mason. Você já foi testada fisicamente. Agora precisa ser mentalmente forte. Vamos voltar para a cabana e fingir que nada disso aconteceu. Não vamos contar nada ao chão. De manhã, você vai nos tirar desta montanha, e então vamos deixar você ir embora. Fiz que não com a cabeça. Vou carregar você se for preciso, mas não vou deixá-la morrer aqui fora, disse Mason. Não toque em mim. Ele levantou as mãos. Então comece a andar. Você não vai mesmo me deixar ir embora, não é? Ir para onde? Para a floresta, com uma nevasca, para morrer congelada? Não. Odeio você, falei, infeliz. Sim, você já disse isso. Vamos.